O título da mensagem é o seguinte: tudo pode ser mudado pela oração. E é verdade, queridos, tudo pode ser mudado pela oração. Agora, queria fazer uma introdução, porque antes da gente meditar na pessoa, no personagem, né, desta, que é tema da mensagem, eu gostaria de pensar com vocês algumas coisas. Primeiro, nós, quando a gente é criança, a gente olha o super-herói, a gente quer ser igual, não é verdade? Capitão América, Homem-Aranha, Batman, tem vários super-heróis. E até hoje, queridos, apesar de ter conhecimento, eu até hoje não sei quem é da Marvel e quem é da DC. Aí meus filhos falam, não, a Marvel é melhor que a DC, ou a DC é melhor que a Marvel. E eu fico nesse negócio, porque a gente é mais antigão, né? E a gente não está sabendo direito dessa diferença Marvel e DC, mas não importa. Quando a gente é pequeno, a gente olha para os heróis e a gente quer ser como eles, quer ter a força deles, na verdade, quer fazer o que eles fazem, e isso inspira a gente. Quando a gente vai ficando mais velhinho, né, vai um pouco mais de experiência, ou seja, adolescência, eu lembro, vocês veem meu cabelo branco, depois vocês vão ver que eu vou precisar do óculos para enxergar para perto, quer dizer, a quilometragem já andou, não é isso? Eu vou falar das pessoas da década de 80, então me perdoem os mais jovens, né? Quem se lembra do Rambo? Arnold Schwarzenegger, Van Damme. Então, os mais jovens não lembram, porque é na época de vocês, mas o Van Damme é aquele baixinho mais forte, né? Então eram os heróis, né? Os caras fortes. Você queria ser igual ele, forte, né? Resolver o problema, fazer justiça, sei lá. Eram pessoas que nos inspiravam, que a gente ficava olhando. Depois você vai ficando mais velho, aí você procura pessoas com mais classe, né? O Bond, James Bond, que era um espião, não é verdade? Inglês, com classe, né? Que era inteligente, usava, né? Não era só força física, mas ele usava a força, né? A mente, a estratégia. Aliás, falava várias línguas, etc. Viajava por vários lugares do mundo, nos melhores lugares. Então era um herói mais, né, compatível com o passar dos anos. Aí a gente vai chegando. Tem o Jason Bourne também, os mais jovens sabem, né? A franquia Bourne, que era um super-herói também. Mas a gente entra no mercado de trabalho e fica mais velho. E esses heróis que eram da fantasia, você começa a se inspirar em pessoas reais, né? Então, grandes empresários, não é? Grandes homens, grandes pessoas que fazem um impacto na sociedade, têm um expertise, têm um talento especial. E a gente fica olhando essas pessoas para a gente se inspirar, né? Para a gente aprender com a vida deles, porque realmente essas pessoas têm uma trajetória, né? E podem nos ensinar algumas coisas. Então, esses heróis, essas pessoas de sucesso, elas têm esse padrão do mundo, né? Ou seja, famosas, com dinheiro, não é? Que realmente você fala, puxa vida, a mídia fala, hoje as mídias sociais, etc. Então, existem pessoas que têm este perfil. Agora você fala, meu amigo, o homem falou de tudo pode ser mudado pela oração e está falando de herói, o que tem a ver? Porque é o seguinte, a expectativa humana, né, a nossa expectativa, a gente olha o sucesso de uma forma muito superficial. A gente pode perceber que muitas pessoas que são famosas, elas podem ter o sucesso, podem ter dinheiro, mas quando eles vão dormir, eles sentem medo, não é verdade? Tristeza, solidão. E o sucesso é algo que realmente não atinge a totalidade da vida deles. A gente só tem sucesso com Jesus, amém? Conhecendo Jesus, você pode ser famoso ou não pode ser famoso, mas com Jesus você tem paz no coração. Então isso somente Jesus pode dar. Então essas pessoas que andam, que se adequam, ou seja, que este mundo admira, não são pessoas que têm a real felicidade.
E eu gostaria de trazer um personagem essa noite que é totalmente contrário a esses super-heróis que a gente comentou aqui. Diferente de Schwarzenegger, de Rambo, de Jason Bourne, de James Bond. Se a gente olhar para a vida dessa pessoa, você vai falar: meu Deus, me parece uma pessoa frágil, me parece uma pessoa que está numa situação tão difícil, como ela pode ser heroína? E eu gostaria de compartilhar com vocês, porque eu li esse texto e falo muito ao meu coração, e esse texto traz tantos ensinamentos. A palavra de Deus diz, antes de a gente ler o texto verdadeiramente, diz assim, em 1 Coríntios 1, 27 e 29, diz assim: mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que nada são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se vanglorie diante dele. Então, os caminhos de Deus não são os caminhos dos homens, né? A mente de Deus não é a mente nossa humana. E uma pessoa que é frágil, vivia uma situação muito difícil, ela nos ensina que não importa o que eu ou você estejamos passando, não importa a situação, mas importa buscar o Senhor, importa clamar o nome dEle, importa se colocar nas mãos dEle. Amém? Então eu gostaria de ler, por gentileza. Houve um homem de Ramataim, Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, efraimita. Ele tinha 2 mulheres. Uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos, em Siló. Estavam ali os 2 filhos de Eli, Ofne e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava a eles porção deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano. E todas as vezes em que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Ok. Então, a gente vê no início do texto, ele está localizando a gente, né? Quem era sua família, quem era esta heroína? Que, se a gente for ver o texto, a heroína é Ana. Me parece uma heroína meio complicada, né? Porque você vê a situação dela, ela era casada com Eucana. E a gente pode fazer algumas observações. Era um período, só para localizar, o período dos juízes no povo de Israel. Foi antes da monarquia, né, de Saul, e depois a dinastia de Davi. Foi antes disso. Então o que aconteceu? Ele morava em Efraim e Eucana. Ele morava em Efraim, mas ele era um levita. Entendeu? E o nome dele significa: eu o pedi ao Senhor, roguei ao Senhor. O nome de Penina em hebraico significa pedra preciosa. E o nome de Ana significa graciosa, cheia de graça. Meu Deus, a gente vê a situação de Ana. Ela está numa situação difícil. Naquela época, queridos, a função principal da mulher era ter filhos.
Se a mulher casasse e não tivesse filhos, era uma tragédia. Porque a única coisa que ela era, que ela era valorizada era em ser mãe. Então imagina a situação de Ana. Provavelmente Eucana casou com Penina porque Ana não poderia ter filhos. Então, imagina a situação de Ana. Como ela deveria se sentir? Em primeiro lugar, amaldiçoada por Deus, não é verdade? Fala, poxa vida, não ter filhos era como uma maldição naquela época. Eu fui amaldiçoada. Então ela deveria ficar muito triste, abatida, fragilizada emocionalmente. Imagina que situação, que luta. E ainda mais, ter uma rival, né? A outra esposa de Eucana, Penina. Queridos, imagina o que ela deveria. Como ela deveria fazer bullying, né? Com Ana. Imagina, assim, a realidade, ou o dia a dia de Ana, como deveria ser. O texto fala que essa situação durou anos. E eu posso dizer, eu sou homem, e às vezes nós, homens, não sabemos as sutilezas das mulheres, não é isso? Muitas vezes você vê duas mulheres conversando, o homem fala, nossa, como elas são amigas, não é isso? Você fala, uma está falando tão bem da outra, e a gente como homem fala, puxa, realmente, né? Só que uma mulher está detonando a outra, a gente não está percebendo. Então, era a realidade de Eucana. Eucana, assim, Penina detonando Ana. E Ana, sabe, naquela situação ele nem percebia. E assim, foi uma situação que ocorria diariamente. Imagina você ir para casa. O nosso lar é o lugar que a gente busca paz. É ou não é verdade? Você fala, vou para minha casa, no trabalho, tanta dificuldade. A gente quer ir para casa para ter paz. Porque se você tem uma relação abençoada, a sua casa tem paz. É ou não é? Na casa de Ana tinha paz? Agora imagino que Penina também devia pegar os filhos, que ela tinha filhos e filhas, né? Devia falar, então os filhos de Penina também deviam fustigar Ana, ou seja, ela vivia uma situação muito, muito, muito difícil. Muito difícil. E assim, insolúvel. Uma pessoa que é estéril. Naquela época não havia, né, os métodos de reprodução, que a gente vê também que não é bem. Mas ela estava à mercê de um estigma, de uma situação que não poderia ser mudada. Eu fico imaginando assim as crises dela. Então, ao fazer pensando na aparência de Ana, eu penso com uma mulher franzina, não é? Magrinha, frágil, sabe? Andando assim, sabe? De uma forma bem humilde. Porque a vida, a dificuldade, a luta, a realidade dela não era fácil. Eucana, imagina a situação de Eucana também. Ele falou, meu Deus do céu, eu amo Ana, mas ela não me dá filhos. Eu tenho que aturar Penina porque ela me dá filhos. E ele queria, de alguma forma, sabe, compensar todo o dissabor, toda a luta de Ana. E ele não conseguia, por mais que ele se esforçasse. Então, a gente vê no último versículo, ele fala, por que você chora? Ana deveria chorar muito. Se aquela mulher chorona, sabe? Eu imagino, assim, como era a visão dela, a sociedade lá, na cidade onde ela morava, em Ramá. Como deveriam enxergá-la? Imagina quando ela sai para fazer compra, todo mundo fala, ih, essa daí, tadinha, né? Tinham pena dela. Às vezes poderiam julgá-la, pecou, a família pecou, ela não consegue. Então, é ruim. Vocês já viveram isso como eu já vivi. Você vai num lugar, você percebe que o pessoal está falando mal de você.
Você vai passar e você ouve, né? É desagradável. Ana vivia de forma totalmente desconfortável, queridos. Então, agora voltando para a gente. Quem nunca viveu uma situação dessa? Não com relação à esterilidade, mas viveu uma situação desconfortável assim. Ficou triste, abatido. Quem nunca? Eu já fiquei. Quem nunca se sentiu sozinho? Porque Ana se sentia sozinha. Apesar de Eucana, em casa ela estava sozinha, queridos. Ela não tinha guarida, ela não tinha paz, ela não tinha tranquilidade, não tinha alegria. Havia um peso, uma opressão sobre a vida dela. E não só por aquilo que as pessoas falavam dela, mas como ela se sentia. Ela se sentia amaldiçoada. Ela se sentia mal. Ela falava, eu devo ter feito alguma coisa de errado para Deus não me ajudar, não me abençoar. E quantas vezes a gente não se sentiu assim? Certo ou errado? Eu já me senti. Em situações difíceis, de luta, a gente fala, puxa, acho que Deus esqueceu de mim. A gente tem essa questão. E a gente fica com tem uma palavrinha, né, ou duas palavrinhas, né, que ficam sempre na nossa mente. Por quê? Por quê? Por que isso? Por que eu estou vivendo isso? Mas por que essa luta? Por que isso? E aquilo fica martelando. Agora, imagina, Penina sabia que ela era rejeitada. O coração de Eucana estava com Ana. Ela aproveitou a oportunidade para espezinhar mais Ana. É ou não é? E Satanás, o inimigo, sempre coloca umas pessoas para fustigar a gente. E a gente precisa pedir a Deus graça. E ela viveu essa situação. Luta, dificuldade. Então, eu fico pensando, Ana vivia uma crise existencial constante. Era um estigma que estava sobre a vida dela. Estéril, né? Não serve para nada. Não serve para nada. E de ano em ano, como falou o texto, eles saíam de Siló, ou melhor, saíam de Ramataim, né? Ramataim iam para Siló, onde estava o tabernáculo. Queridos, eu vou dizer uma coisa. Para eles, eram mais ou menos 35 quilômetros e demoravam uns 2 dias essa viagem. Queridos, imagina a luta dela, todo ano, ir para Siló e todo ano, assim, primeiro, né? Ficar 2 dias na ida e 2 dias na volta, nessa excursão, com Penina e seus filhos atormentando direto. Quem já participou de uma excursão desagradável? Eu já fui. É um horror. Antes de você fala, meu Deus, eu vou ter que... Ainda mais quando a gente é pequeno, né? A gente vai com os pais às vezes têm umas ideias não boas, né? Levam a gente para cada roubada, né? E você fica... 1 ano antes você já vai sofrendo. Você fala, meu Deus, passar por isso. Daí acontecia com Ana. Ela já sofria, acho que ela já fazia consagração, ia para o monte, falava, vou ter que ir lá para Siló com a Penina, com os filhos dela, e eles deviam barbarizar, né? Amando de Penina a vida de Ana. Então imagina, queridos, que luta. Eu fico pensando, falo, misericórdia. Então, a gente começa a meditar sobre o texto, a gente começa a ver uma situação, né? Tão difícil, uma opressão tão grande na vida dela. Deixa eu colocar o óculos agora para enxergar aqui, né? Glória a Deus. Então, veja bem, para ir até Siló, havia alguns obstáculos que Ana precisava vencer, pessoais. Veja bem, a fragilidade emocional, abatimento, tristeza, sempre nessa situação de esterilidade. E a pior coisa, queridos, é quando você está passando por uma dificuldade, as pessoas sabem que você está passando por dificuldade, e fica um tempo sem se ver e te pergunta, e aquela situação?
aí você não tem resposta. Muitas vezes é pior a situação, você já não está legal, né? E aí vem sempre aquelas pessoas, e aquela situação lá, meu querido, aconteceu ou não? Imagina a cara de, né? Não deu, ainda não deu certo, estou aqui. Então, é duro, é igual para as moças, para os moços, né? E aí, está namorando? Né? Sempre, não, vai casar, quando vai casar? Sabe aquelas coisas, vai ter filhos, sempre pergunta, né? Ainda continua desempregado, não é isso? Não arranjou trabalho? Aí você vai explicar, misericórdia, é difícil. Ela teve que passar por isso, um obstáculo. Ela tinha que passar uma luta interior, né? A luta na excursão e lá encontrar, né, as pessoas que deviam falar, aquela lá, Ana, aquela estéril. Muitas vezes deviam achar que ela era empregada, né, da Penina, não é isso? Ela deve ser serviçal, porque ela não tem filho, olha lá, aqueles meninos são da outra, tal. Então, uma situação desconfortável, desagradável. Quem nunca passou por uma situação assim? Eu já passei. E a gente tem que explicar para os outros é a pior coisa. Bom, ela também teve que passar um obstáculo, uma dificuldade. O convívio familiar com Penina e seus filhos devia ser um horror. Ela devia falar, Deus, afasta de mim esse cálice. Porque esses meninos, misericórdia. E aí o que acontece? Ela vivia tudo isso, todo ano. E parece que isso reforça a esterilidade, a dificuldade dela, a luta dela. Ao ir para Siló, a luta dela parece que aumentava, parece que piorava. E aí o que acontece? Eu imagino que ao andar pela rua, ela devia imaginar que todos a julgavam, né? Olha aí a amaldiçoada, olha aquela que não consegue. Isso trazia tristeza, trazia peso. Agora, a gente percebe que uma moça tão frágil, né, com tanta dificuldade por tantos anos, isso traz uma resistência, né? A pessoa tem dificuldade. Quando você passa por uma luta há muito tempo, você tem dificuldade em se alegrar. Você perde a esperança, é ou não é? Porque você vê uma situação, um céu cinzento direto. Você nunca consegue ver uma luz, uma esperança, a luz do sol. Aí o que acontece? Ela foi para Siló, não é? Porque ela ia todo ano, Eucana e sua família ia todo ano a Siló sacrificar, porque lá ficava o tabernáculo do Senhor. Então eles iam adorar a Deus em Siló. Vamos lá. Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli o sacerdote assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e de tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios. Porque Ana só no coração falava, mas seus lábios se moviam. Porém não se lhe ouvia voz nenhuma, por isso Eli a teve por embriagada. E lhe disse, até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Julgando, né? Meu Deus, já estava numa luta, já veio outro julgar. Só Jesus na causa. Porém Ana respondeu, não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Não bebi nem vinho, nem bebida forte. Porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso de minha ansiedade, de minha aflição, é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli, vai-te em paz,
E o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: acha a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Amém. Obrigado, querido. Que coisa. Então veja bem, é isso que eu acho admirável em Ana. Ela tinha tantas dificuldades, tantas coisas impediam ela de chegar a Deus, não é? Não Deus impedia, mas tantas coisas, as questões emocionais, as pessoas, não é? As lutas que ela tinha, os conflitos emocionais, existenciais que ela possuía, o julgamento das pessoas. Mas naquele dia, queridos, tem um momento que o jogo vira. Amém? Tem uma hora que o jogo vira. E para Ana foi este momento. Agora, como a gente estava meditando no começo, né? A história do herói, o herói é aquele que conquista, aquele forte, aquela pessoa, ou mulher, né, heroína, pessoa forte, que vai para cima. A gente vê uma heroína totalmente contrária, uma mulher fragilizada emocionalmente, fisicamente, mas ela foi, a despeito de tudo conspirava contra a ida dela, Siló. Tudo conspirava ou impedia essa oração. Eu não sei se nas outras vezes ela fez essa oração, a Bíblia não fala, mas neste dia ela fez essa oração. E é um ensinamento tão grande a atitude dela para a gente, por isso que eu a considero uma heroína, porque a despeito do que ela vivia, ela foi lá aos pés do Senhor. Então ela foi no lugar certo, foi ao tabernáculo do Senhor. Ela falou com a pessoa certa, ela falou com Deus, com o Senhor. E ela falou da forma certa, com humildade e sinceridade. Queridos, eu vejo Ana como uma pessoa que não tinha voz, ela não tinha voz, e mesmo assim, as pessoas não ouviam, ela não tinha reverberação, sabe? O que ela falava não tinha importância, as pessoas não davam importância para ela, ouvidos, ninguém. Mas Deus ouve o clamor daquele que o busca, amém? Deus ouve, Deus não se esquece. Os homens se esqueceram de Ana, certo? As pessoas se esqueceram, mas Deus não se esqueceu. Deus conhece e Deus tem um propósito. Por isso, meu querido, minha querida, eu estou falando para mim também, essa luta, essa dificuldade que você e eu vivemos, Deus tem um propósito. A gente tem que parar de perguntar por quê e declarar: para quê, Senhor? Perguntar para o Senhor: para quê? Deus tem um propósito, mas assim, o que é importante, a gente percebe que Ana fez, a perseverança dela, a despeito da fragilidade, a despeito daquilo que ela não poderia fazer, da imperfeição, da fragilidade e tudo, ela ia todo ano buscar o Senhor, a despeito de tudo que ela estava vivendo. E nesse dia Deus tinha algo especial. Por quê? Ela foi com o coração. Então, mesmo com toda a fragilidade, a gente percebe que a oração dela foi ousada. Certo ou errado? Porque ela pediu um filho homem, ela não pediu uma menina não. Pediu um varão, um filho. Ela pediu um filho. E não só pediu um filho, como ela consagrou esse filho a Deus. Ela falou: se o Senhor me der esse filho, eu vou entregar para ti. Ou seja, ela foi ousada e ela abriu mão daquilo que traria alegria para ela. Então a gente tem que aprender com Ana. Em primeiro lugar, ir ao encontro do Senhor. Em segundo lugar, falar com o Senhor. Mas aqui você percebe que não foi uma oração: Senhor, sabe aquela oração? Não, ela se derramou diante do Senhor, ela abriu o coração, ela chorou, ela estava, eu imagino que ela devia estar num cantinho lá, sabe,
se derramando, e este é o segredo. A gente tem que pedir com sinceridade, com verdade, tem que clamar a Deus. Esse clamor Deus não resiste, queridos. E ela, imagina uma pessoa julgada pela sociedade, pelas pessoas, até pelo religioso lá que a viu orando. Ela estava orando, falando com Deus, ele foi julgado. Você está bêbada. Então, veja bem, queridos, ela orou a Deus, e muitas vezes assim, a gente busca a Deus, e tem pessoas que se levantam também para criticar a gente, certo ou errado? Mas o que aconteceu com Ana? Ela poderia falar, está tirando? Ela poderia falar, o que está acontecendo? Ela foi humilde na resposta, ela foi não somente humilde e respeitosa, queridos, porque ele era um sacerdote, ele era o sumo sacerdote ali. Então ela explicou, a sua mulher, ela explicou, e na oração dela, vê que coisa interessante, ela falou 3 vezes a palavra, um sinônimo de lembrar, porque no coração dela, ela achava que Deus tinha esquecido dela. E ela falou, Senhor, lembra de mim, Senhor, lembra de mim. E assim, por isso que o tema dessa mensagem, né? Tudo pode ser mudado pela oração. Ela fez uma oração intensa, se entregou, derramou o coração, foi sincera. E a gente tem que ser assim com Deus. Não adianta a gente ficar retendo, tem que ser sincerão com Deus, queridos. A gente tem que abrir o coração. Deus quer ouvir o nosso clamor, Deus quer ouvir a gente confessando, olha, é isso, eu estou com esse problema, eu tenho essa luta, eu tenho essa dificuldade, Senhor, eu quero isso, Pai. Ela foi específica, eu quero um filho, mas eu vou entregá-lo para Ti. Então, a gente percebe que coisa maravilhosa, ela foi aos pés do Senhor. E a gente vê que depois Eli, depois viu que ele fez um juízo errado, né? Ele deve ter ficado sem graça, né? Meu Deus, deu uma mancada. Mas ele até, que o Senhor faça conforme, né? Você quiser, tal. Amém, irmã, vai embora, tipo, né? Tudo bem, irmã, valeu. E ela foi embora. Agora, o que eu queria que a gente prestasse bastante atenção, que quando ela entrou no tabernáculo e começou a orar, ela estava triste, abatida, desanimada, chorava copiosamente. Tanto é que a gente já comentou isso, Eli ficou escandalizado, falou, que coisa, uma mulher dessa fazer essas... né? Mas não era nada disso, e ela estava numa situação, ela estava no chão, ou melhor, abaixo do chão. Mas depois que ela orou, ela abriu o coração, ela se entregou. O que aconteceu? O texto diz, assim a mulher se foi seu caminho e comeu. E o seu semblante já não era triste. Amém. A oração e a comunhão com Deus tem o poder de mudar o nosso coração. Deus começa primeiro aqui, queridos. Deus muda o nosso coração, muda a nossa vida para depois mudar o que está ao nosso redor. Então foi uma oração tão tremenda, a gente tem que aprender com ela, a orar assim, uma oração em que Deus muda o que você está sentindo, e mesmo sem ela receber a bênção, mesmo sem ela ter a resposta de que ela tinha sido ouvida, ou que Deus fosse atender o que ela pediu, ela não estava triste, ela foi comer, foi beber, amém? Ela foi se alimentar. Então, queridos, ela verdadeiramente entregou o problema nas mãos do Senhor. É isso que nós precisamos aprender. Eu preciso aprender a orar e entregar de verdade. Ela entregou de verdade. Agora, queridos, a gente entrega o nosso pedido, a nossa vida, as nossas questões para o Senhor. Ele fica devendo alguma coisa para alguém ou para nós? Jamais. Jamais. Então vamos para o próximo texto, por gentileza. Depois levantaram-se de madrugada, adoraram perante o Senhor. Olha só, ela adorou a Deus, ela levantou, adorou. E voltaram e chegaram à sua casa, Ramá. Eucana habitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor. Aleluia!
ela concebeu. Deus ouviu a oração, Deus atendeu o pedido. E passado o devido tempo, teve um filho a quem chamou Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Aí que eu acho que é uma coisa tremenda. Ela não apenas se alegrou, não apenas reconheceu o agir de Deus, mas o nome de Samuel mostrava o testemunho dela, a experiência que ela teve com Deus, porque ela pediu para o Senhor. Eucana não tinha condições de fazê-la ter filho, nem ela mesma, mas o Senhor tinha. E ao dar esse nome Samuel, do Senhor o pedir, todas as vezes que Samuel pequenininho correndo fosse perguntar o nome dele: qual é o seu nome? E o nome é autoexplicativo, do Senhor o pedir, Samuel. Então uma coisa tremenda, um testemunho para todos. Então, queridos, quando o Senhor nos abençoa, a bênção não é só para a gente, é para abençoar os outros, para ser testemunho do agir do Senhor, amém? Agora, veja só, subiu Eucana, seu marido, com toda a sua casa, a oferecer ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Ou seja, um ano depois, Eucana voltou a Siló. Ana, porém, não subiu e disse a seu marido: quando for um menino desmamado, levá-lo-ei para ser apresentado perante o Senhor e para lá ficar para sempre. Deus cumpriu o que havia prometido, e ela cumpriu cumpriria o que o Deus havia prometido. Ela cumpriria o que ela falou com Deus, o voto com Deus. Respondeu Eucana, seu marido: faze o que melhor lhe agrade, fica até que o desmames, tão somente confirme o Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher e criou o filho ao peito até que o desmamou. Havendo desmamado, levou consigo, com um novilho de 3 anos, um efa de farinha e um odre de vinho, e o apresentou à casa do Senhor a Siló. Era um menino ainda muito criança. Imolaram o novilho e trouxeram o menino a Eli. E disse: meu Senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo orando ao Senhor. Por esse menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera. Aleluia, vamos dar salva de palmas, Senhor. Aleluia, aleluia. Pelo que também o trago como devolvido ao Senhor, por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi. E eles adoraram ali o Senhor. Não é lindo? Uma história, ou seja, queridos, a gente percebe que apesar dela ser uma mulher fragilizada, contanto ela é uma mulher com caráter, uma mulher com uma atitude, com uma tenacidade, ela cumpriu. E outra coisa, Samuel deveria ter de 3 a 5 anos, quando as crianças, ficavam entre 3 e 5 anos, eram desmamadas naquela época. Agora imagina, queridos, uma mãe. Quem é mãe aqui? Quando o filho foi para o colégio, não foi difícil? Ficar 4 horas na escolinha, para a mãe não é uma dor? Parece que... Agora imagina você pegar essa criança e abrir mão da educação. Abrir mão de tudo. Ela abriu mão de tudo, porque o voto que ela fez a Deus, ela falou: essa criança não é para mim, é para o Senhor. Olha que coisa linda. Não vai ser para mim, é para ti. Esta criança é para a tua honra e glória. Então, eu fico pensando, queridos, essa mulher é uma heroína. Uma heroína que não parece que é uma heroína, mas é uma heroína. Porque ela experimentou. Desculpa aí, queridos. Ela experimentou o favor. Ela experimentou o agir de Deus. Ela viveu por uma situação tão difícil, tanta luta. Mas isso não impediu que no momento ela se achegasse e fosse sincera, abrisse o coração, sabe? Então, queridos, tem um momento na nossa vida que a gente precisa ter essa atitude de se colocar diante de Deus com o nosso coração, mas sem resistência, sem impedimento. Ela foi com o coração aberto e Deus fez uma obra tremenda. Então, a gente percebe que
Uma oração pode mudar um destino. Uma oração mudou a vida de Ana. Por quê? Ela não era estéril, ela não se sentia amaldiçoada, ela não era triste, ela não se sentia alijada da sociedade, ela não se sentia mal. Mas uma oração mudou a vida dela, porque quando Deus respondeu, mesmo antes de Deus responder, ela já estava feliz. Ela já não tinha aquela carga que ela carregava durante tantos anos. E com a resposta de Deus, ela se tornou uma mulher agraciada, alegre, não é verdade? Abençoada, com um testemunho maravilhoso, porque todos, imagina em Ramá, ela grávida, andando, imagina as pessoas, nossa, o que aconteceu? O que aconteceu? E ela contava, Deus, eu orei. Imagina o impacto que houve na cidade de Ramá. Primeiro, impacto na família, que Penina teve que engolir, né? Penina teve que engolir Ana. E outra lição para a gente. Ela não se vingou de Penina. A gente não deve se vingar daqueles que se levantam contra nós. Amém? Vamos deixar Deus agir. A vingança, entre aspas, de Ana foi muito mais saborosa, ou como diz, né, teve sabor de mel, né? A vitória teve sabor de mel, é verdade, queridos. Por quê? Que coisa tremenda. Aquela criança na barriga dela, e quando nasceu, que testemunho maravilhoso. Então imagina lá indo para Siló, as pessoas lá falam, essa não é Ana, aquela mulher que todo ano estava desanimada. Olha, cara, eu tenho uma criança, é filha dele. E ele teve oportunidade de contar o testemunho. Então, aquilo que Deus tem nos dado, é para a gente dar testemunho. As bênçãos é para a gente glorificar o nome do Senhor, amém? E se você está esperando, porque o que motivou a compartilhar esse texto com vocês é o seguinte. Eu reconheço, queridos, passou ano de 2019, existem questões ou pedidos ou situações que eu ainda estou esperando em Deus a solução. Eu ainda estou na porta da esperança, certo? Quem está na porta da esperança aqui? Todo mundo está na porta da esperança, esperando o agir de Deus. Mas é uma mensagem que nos encoraja. Porque é o seguinte, ela demorou muito tempo. Mas quando a vitória veio, foi uma coisa tão tremenda. Então, queridos, se a tua espera, se a tua luta é grande, fique feliz, porque a vitória vai ser maior. Amém? Amém. Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor. A vitória vai ser maior, querido e querida. Vai ser tremenda. E aquilo que você chorou, porque ela chorou, hein? Essa mulher chorou. Tudo aquilo que a gente semeia em lágrimas. Está tudo diante do Senhor. Uma hora essas lágrimas se transformarão em riso. Amém? Agora, veja só. Que coisa linda. Ana, uma mulher humilhada, triste, frustrada, se tornou uma mulher plena, alegre, cheia de Deus, entusiasmada, entendeu? Imagino que quem devia chegar perto de Ana, antes da bênção, né? Devia chegar perto de Ana e falar, meu Deus do céu, essa mulher é triste demais, vou ficar longe dela. Mas depois que ela teve essa experiência com Deus, todo mundo queria ficar perto de Ana, tomar um café com ela, não é verdade? Ana, me conta o segredo e tal. A comunhão, a experiência que ela teve com Deus mudou a vida dela. Mas apenas assim. E eu gostaria de ler o texto aqui, Samuel 2:21. Olha só que coisa tremenda. Abençoou, pois, o Senhor a Ana, e ela concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas. Deus não fica devendo nada para ninguém. Deus deu filho, ela entregou para Deus, certo? O melhor, o primogênito, mas Deus a abençoou. Vamos dar salva de palmas ao Senhor. Aleluia! E não foi somente isso, queridos. Para terminar, ela não tinha noção de quem seria Samuel. Vocês conhecem a história de Samuel? Samuel foi para um templo.
Samuel foi o primeiro juiz de Israel. O primeiro homem a ocupar o ofício de profeta. Foi um dos grandes personagens da Bíblia. Um dos grandes do Velho Testamento. Comparam, Moisés foi o grande do Velho Testamento, mas Samuel vem depois dele. Não teve um homem depois de Moisés, só teve esse homem que foi Samuel, que Deus abençoou, que Deus levantou, que foi instrumento de Deus durante o tempo que ele foi juiz em Israel. Ele levou o povo para a presença do Senhor. Um homem, quer dizer, ela não tinha noção, a luta que ela viveu, aquilo que ela chorou, aquilo que ela passou, tanta dificuldade, tanta tristeza, ela não imaginou o que Deus iria transformar. Então, Deus não apenas deu um filho ou outros filhos, mas deu um homem que ungiu Davi como rei depois. Um homem que foi um instrumento de Deus para o povo hebreu, sabe? Um homem que colocou o povo hebreu de volta em comunhão com Deus. Porque nesse período de juízes não havia uma liderança política e nem religiosa. Então o povo vivia nos altos e baixos. Mas com Samuel, o povo hebreu entrou nos trilhos e Deus começou a fazer uma grande restauração na nação. Então, queridos, a gente não tem noção. Quando a gente faz um voto, quando a gente se consagra, quando a gente entrega a nossa vida a Deus, muitas vezes as pessoas falam, mas Deus vai exigir muito. Não. Deus quer o nosso coração. Deus quer a nossa sinceridade. E quando a gente entrega para Deus a nossa vida, quando a gente entrega o nosso coração, quando a gente se consagra, quando a gente clama a Deus verdadeiramente, Ele faz coisas que a gente não imagina. Como diz a palavra, faz muito mais do que pensamos ou imaginamos, segundo o poder que é em Cristo Jesus. Por isso, nesta noite, eu não sei como você veio. Eu não sei os pensamentos, os sentimentos, as lutas. Mas uma coisa eu posso te dizer. O Deus que ouviu Ana e que agiu na vida de Ana é o mesmo Deus de hoje, que está aqui, amém? Não importa a luta que você esteja passando. Não importa as lágrimas que caíram no chão. O que importa é você e eu, nesta noite, no início do ano, consagrarmos a nossa vida e orarmos como Ana. Você veio como ela ao templo. Só que não existe ninguém que vai te julgar aqui, amém? Você veio ao templo, eu vim ao templo, e esse Deus está aqui para ouvir o teu clamor, o teu pedido. Vamos abrir o coração, vamos nos entregar, vamos nos consagrar ao Senhor nesta noite. Ele com certeza ouvirá o nosso clamor e fará algo que a gente não imagina. Queridos, não vamos abrir mão de estar na presença do Senhor. Não vamos abrir mão desse grande privilégio de poder falar com o Senhor do universo. Queridos, Jesus Cristo na cruz pagou o preço para a gente ter comunhão com Ele. Mas a gente não apenas é salvo, mas a gente tem a oportunidade de viver com Deus, amém? Ele enviou o Espírito Santo, Ele falou, não vos deixarei sós. O Espírito Santo está aqui dentro da gente. A gente tem que valorizar o que Jesus fez na cruz. Como a gente valoriza? Tendo uma vida de consagração, uma vida de glorificação ao nome do Senhor, sabe? Então, como Ana, que orou, a gente não sabe a resposta, quando nós teremos a nossa resposta, certo? Mas nós nos alegramos hoje pela resposta, amém? Pela fé você pode contemplar isso, amém? Salva de palmas para o Senhor. Pai,
Pela fé nós contemplamos a vitória, mas não apenas a vitória. Existe algo muito mais importante que a vitória. É o Senhor. A gente nunca pode perder o valor, né? O que é mais importante. É o teu pedido, a tua vitória ou Deus? O que é mais importante? A bênção, o Senhor da bênção. Nós queremos o Senhor da bênção, amém? Mas nós queremos a bênção também. Mas nós queremos mais o Senhor da bênção, porque é Ele que nos... Não são as coisas, não são as pessoas. É Ele que nos alegra. É Ele que nos preenche. É Ele que é a razão da nossa vida. Amém? Então que seja um desafio para mim, para nós. O ano de 2020. Ter um coração mais próximo do Senhor. Ter um coração mais voltado a Deus. Buscar mais o Senhor. Olhar mais para Ele e olhar menos para as circunstâncias. E que a gente seja humilde, quebrantado. E que a gente tenha fome e sede de justiça. Porque como Jesus prometeu, esses serão fartos. Amém? Se você quer ser farto, se você quer, busque, tenha fome, tenha sede do Senhor. Vamos encerrar? Senhor Deus, muito obrigado. Muito obrigado pelo Senhor, pela Tua palavra. Muito obrigado por aquilo que o Senhor fez essa noite. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor não desiste de nós. Muitas vezes, Pai, a gente tem conflitos, lutas, mas o Senhor olha para a gente em todo momento. Obrigado porque todas as nossas lágrimas estão diante do Senhor. E o Senhor não esquece nenhuma delas. Muito obrigado, porque nós viemos aqui te buscar, o Senhor falou conosco. Que o Senhor abençoe a cada um aqui. Pedimos uma bênção para o apóstolo Martini, a apóstola Lilian, que estão em viagem, nossos pastores, em especial o pastor Daniel, a pastora Mariana, a família. Abençoa a viagem, abençoa as férias. Cuida deles, Senhor. Quero te agradecer pela vida deles, quero agradecer por este ministério. E pedir, Senhor, que a paz do Senhor guarde o coração de cada um aqui, Senhor. E que as ricas consolações do Teu Espírito Santo console e fortaleça cada vida. E que o amor do Senhor, que excede todo entendimento, guarde os nossos corações. Em Cristo Jesus. Que todos voltem em paz e segurança para os teus lares. Destaca os teus anjos guardando cada carro, ou cada pessoa que se dirigir aos ônibus, trens, etc. Guarda cada vida. Abençoa cada vida. Pai, toda a honra, toda a glória, toda a majestade sejam dadas ao Senhor. Muito obrigado por esse culto, Pai. No nome de Jesus. Amém? Uma salva de palmas ao Senhor.